Imagino que alguém sabe de alguma coisa. É, Então, certamente eles. a gente imagina, né, Ítalo? A Às gente, a vezes a gente galera imagina. sabe, mas sabe errado, né? É, Exatamente. eu acho que de qualquer maneira, a gente tem um ponto aí, e. Bom, já que a gente começou por esse assunto, vamos para Sim, Sony versus Microsoft, mas eu acho que tem um beleza. ponto assim. A Microsoft, desde lá da geração Xbox One, já queria migrar tudo para o digital. E ela já Isso. tinha essa pegada de. Se eu estou num mercado menos desenvolvido, né, menos dinâmico como o deles, a galera pode trabalhar com a geração anterior, porque isso até faz algum sentido, Ítalo, se você pensar não no console, mas sim numa plataforma, que é a pegada que eles querem dar. Sim, Eu tenho muita sim, gente que usa o Game Pass hoje e o Cloud Gaming da Microsoft num console antigo, sim. num Sem Xbox problema One. nenhum, sim. Então, o que eles querem ter o ecossistema. Né? Então eles não estão preocupados em vender um item ali, um console em específico. Mas o Sim, importante é que a galera tenha acesso. Então, lá atrás, se você lembrar, quando o One foi lançado, e aí eles tentaram, naquela época, meio que na marra ali, botar o digital only, né? Ah, agora só isso. vai ter venda no digital, não vai ter venda mais no É, varejo. E aí os varejistas gritaram, como aí? Tu quer vender o console, tu quer vender aqui, mas na hora de vender o jogo, você não quer que a gente entre na é, ciranda, você quer vender sozinho. Né? Mas é, agora tá acontecendo, que agora a é. situação é outra. Mas naquela época a galera embargou. Mas teve um jornalista que perguntou para um executivo que tinha lá na Xbox e perguntou: mas e em mercados como o brasileiro, onde tem problemas de conexão, ainda tem problemas de banda larga em muitas regiões. Exatamente. Então, se o cara pega um console digital only e vai baixar um jogo, sei lá, de 30 GB, dependendo da conexão, se for muito instável, ele não consegue baixar nunca. Ele não vai Exatamente. conseguir acessar o jogo. E aí o cara falou, né, o que custou o emprego dele, falou, não, para esses mercados a galera pode continuar com o 360. E aí, veja, Caramba. ele perdeu o emprego, foi uma grande polêmica. Quem buscar aí as notícias da época, até a Sony, pô, a Sony fez um comercial brincando com ele, como você compartilha jogos no PlayStation 4, que era o console que estava sendo Exata. lançado naquela época. Aí o cara só simplesmente pegava o disco de Blu-ray e entregava pro outro, assim, aqui, ó, toma, tá aqui, tá compartilhado. Mas o que de repente esse camarada que foi demitido queria dizer lá atrás, o que já era de repente uma visão da Microsoft, olha só, era de como pensar isso, enfim, como uma plataforma, de fato, como pensar o Xbox como uma plataforma. E eu fico pensando aqui que, na verdade, o importante, o que as pessoas veem mesmo, eu vejo muito comentário no YouTube, por exemplo, em anúncios de novos jogos, né? Da nova Uhum, geração. Os jogadores hypam muito. E eu vejo muita gente que ainda não migrou para a nova geração. sim. E eles sempre tocam no assunto de tipo assim, pô, agora eu vou ter que comprar um console, agora você. Só que eles não podem esquecer, e isso eu achei um movimento muito bom do Xbox nesses últimos tempos, que eles ainda têm acesso pelo Game Pass. Claro, Uhum. tem essa questão da conexão, tem essa questão toda, mas ainda assim o cara não precisa pagar uma fortuna no console. É. Entendeu? E isso é É, muito bom. na verdade, pro Xbox Cloud, ele não precisa nem ter um Xbox. Ele pode acessar pelo Exatamente, é. celular. Ele pode acessar Sim, pelas TVs aí, que agora vem com os modelos mais novos, vem com o aplicativo já instalado nativamente. E por um notebook, por um computador desktop, enfim, ele sim. consegue acessar esse conteúdo. Então eu acho que o que estava em jogo lá atrás, só que pegou muito mal, a fala foi interpretada como uma coisa assim: vocês tem esse paiseco aí, então vocês podem ficar com essa porcaria aqui mesmo, enquanto a galera da Europa, Estados Unidos, América do Norte vai pegar o Xbox mais É, novo. Né? Mas acho que o que eles queriam dizer é que assim, já era uma visão de plataforma e que hoje é, é uma visão consolidada. Então, quando a Microsoft aumenta o preço do S e ela não vende sim. nada do X aqui no Brasil, me parece, tá muito claro, assim, que olha, esse aqui que a gente queria vender. Era o mais caro, que tem a maior margem. A gente não consegue vender esse aqui de jeito nenhum, só para meia dúzia de entusiastas. Então o que eu vou É, fazer? Eu vou focar tudo no digital mesmo e vou aumentar o preço desse aqui que eu consigo vender. Eu aumento o preço para quê? Para melhorar a margem. E de repente, é, proporcionalmente, a margem vai estar tão boa agora quanto era
a margem do linha do outro. X. O, o que eu não consegui verificar, eu não parei para verificar ainda, mas eu acredito que, eu acho que eu já sei a resposta, que é o Series X, ele era mais caro do que o PS5, correto? O, Não, esse preço o, tava meio pau a pau ali. tá lá, pau a pau? Ah, tá. Com a É porque eu versão de não vejo, disco, tava pau a pau, o Ítalo. porque eu não vejo fazer sentido até pro cara que não vai jogar, não tá buscando ali o máximo da qualidade, o máximo do desempenho. Se o cara tem o PlayStation, ele consegue jogar em outras resoluções, inclusive em frame rate mais alta em alguns jogos que são destravados, é, resolução 1080p. E o cara do Xbox, eu não entendo por que o Xbox não conseguiu ter essa entrada toda, visto que o valor dele era muito similar ao do PlayStation. Não sei se foi os games ou se foi a abordagem dele, entendeu? Porque o que eu só consigo pensar assim, eles estão aumentando o preço do Series S, beleza? Porque, ok, o cara já não vai comprar o PlayStation se ele está olhando para o Series S, né? Sim. Mas aumentar o valor ainda é meio desleal, né? Porque é o que você comentou no último episódio que você gravou falando sobre isso, que eles só abrem margem mesmo para o cara que quer o console, ao invés de olhar para o Series S, ele vai olhar para o PlayStation, né? Inevitavelmente. Porque os Vai olhar valores pra acabam concorrência. ficando muito parecidos, né? Aí eu acho que tem um ponto aqui pra gente avaliar nessa briga entre Microsoft e Sony, que é o PlayStation tem uma marca muito mais forte, né, entre os gamers. E acho que tem uma linha de jogos muito mais potente ali, muito mais sedutora. Então, Xbox tem muitos jogos, mas vem se posicionando mais como plataforma do que como uma casa de jogos, É. vamos dizer assim, jogos AAA, grandes lançamentos, grandes exclusivos. E isso se reflete, ô Ítalo. Eu tava olhando aqui, eu vou conferir o preço também pra gente dar uma olhada Sim. no preço que você citou. Mas olha, E jogos blockbusters, né? O Xbox, o exato. problema é que ele até tem grandes jogos, tem grandes franquias legais pra caramba. Pô, tem Forza, Gears of War, tem muita coisa boa. Só que, por exemplo, quando lança um Starfield, que é um jogo absurdo, mas é nichado demais, entendeu? Então, Sim. assim, o foco nesses jogos, ele até tem, né? Pô, comprou agora a Bethesda, né, a Microsoft. O que acontece é que esses jogos nichados demais, talvez eles não tenham tanta penetração no mercado, apesar da hype, né? Não é um Sim. Spider-Man, que é, É, porra, tipo... exato. É que move a É, multidão, né, cara? é, A Microsoft também comprou a Activision, né? Então, a foi. Activision Blizzard, que era um movimento aí já discutido há mais de um ano. Mas na verdade é que com todas essas aquisições e com toda a força que o Xbox Cloud ganhou, PlayStation ainda está bem na frente. Eu estou buscando números aqui, o Ítalo, atualizados. Então, segundo dados aqui, PlayStation 5 já vendeu até hoje mais ou menos umas 40 milhões de unidades. E tem matéria aqui do Adrenaline falando dos números de Xbox, linhas Series X e S somados atingiram um pouquinho mais de 21 milhões de unidades. Ou seja, com todas as aquisições da Microsoft, a Sony realmente esse ano disparou, ela vendeu o dobro. Né? A Caramba. Microsoft passou de 21 milhões de unidades, a Sony já está em mais de 40 milhões de unidades. É. Então E o é uma curioso de tudo isso estupidez, é né? que... e o curioso de tudo isso é que realmente a única resposta a única desculpa pra isso é realmente a força da marca e o foco nos games, porque